Irmãos, a paz do Senhor para todos que estão conosco nesta manhã de domingo. Vamos orar para iniciar mais uma escola bíblica dominical. Hoje, domingo, dia do Senhor, o dia que tradicionalmente nós separamos na semana para cultuar ao nosso Deus. A Bíblia nos ensina que em 6 dias Deus criou todas as coisas. E no 7º dia, Ele santificou o 7º dia e descansou. Isso é um ensino para nós, que embora nós tenhamos 7 dias na semana, o nosso Deus nos orienta que durante 6 dias nós façamos as nossas atividades. Sempre lembrando dele, sempre em oração, sempre meditando na palavra, mas que no 7º dia, nós nos importemos em separar este dia, santificar para o Senhor, para ocupar a nossa mente, nosso coração, por um dia inteiro, em fazer a obra de Deus, em meditar na palavra, em orar, em louvar, em participar dos cultos. E é isso que estamos fazendo hoje, desde esta manhã. Estaremos mais uma vez estudando sobre a palavra de Deus, os 5 ministérios da igreja, e hoje vamos tratar sobre o assunto o evangelista. Então eu peço a você que na sua casa tenha reverência. Quando eu falo reverência, é preciso que você entenda que a reverência não está ligada ao que você está vestindo agora, a posição que você está sentado ou se você está deitado, mas que o seu espírito, que o seu coração esteja em reverência, esteja em respeito, porque você tenha consciência de que está diante de um Deus vivo, de um Deus poderoso, em espírito, na presença dele para o louvar e para aprender da sua palavra. E que nós tenhamos também disciplina. A disciplina, eu entendo que ela é caracterizada quando eu faço alguma coisa que tenho que fazer, sem que ninguém fique me cobrando. Todo domingo eu sei que tenho que participar da escola bíblica dominical para estimular o meu irmão e para o meu próprio crescimento. Todo domingo eu sei que às 19 horas, pelo menos neste momento, enquanto estamos em pandemia, eu tenho o culto da minha igreja e eu devo participar para estimular o meu irmão às boas obras e ao amor e também para o meu crescimento, porque eu não devo deixar de congregar. Então é nesse sentido que eu peço a você que na sua casa curve a sua cabeça, se desligue deste mundo, vamos falar com o nosso Deus, vamos apresentar a Ele as nossas petições. Não acompanhe apenas a minha oração, não concorde apenas com as minhas palavras, mas em seu pensamento, com suas palavras, apresente a Deus a sua necessidade, a sua vontade, o seu desejo. Apresente ao Senhor o pedido de perdão pelos seus pecados, a necessidade de fortalecer a sua fé, e o nosso Deus irá ajudar você, irá trabalhar a seu favor. Oremos. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, engrandecemos o teu nome, te agradecemos porque tivemos uma noite de descanso, meu Pai amado, depois de uma semana de trabalho, e por isso estamos aqui, para bendizer ao Senhor, para engrandecer o seu nome, e para pedir que através do seu Espírito Santo, a nossa boca, os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos sentidos sejam tomados pelo Senhor, para que nós possamos aprender da sua palavra. Tem misericórdia de nós, meu Pai amado, nos ensina a seguir os seus caminhos, coloca em nós um coração disposto a te obedecer, perdoa as nossas falhas, dá entendimento àquele que não tem entendimento, sabedoria àquele que não tem sabedoria, força àquele que está enfraquecido, restaura, meu Pai amado, aquele que está quebrado, aquele que está enfermo, aquele que está em dúvida da sua fé. E assim nós oramos ao Senhor agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Meus irmãos, enquanto nós orávamos, algumas pessoas entraram. A paz do Senhor para você. São 9 horas e 20 minutos. Vamos iniciar agora o nosso estudo deste domingo. Continuamos, na verdade, o assunto é os 5 ministérios da igreja. Eu quero fazer uma pequena revisão, rápida revisão, para que nós entremos hoje no assunto evangelista. O evangelista é bem simples de entender, um assunto curto, breve de ser apresentado. Então é bastante útil que nós possamos aqui revisar. Vamos lá? Desde o começo, desde o início dos estudos, eu tenho feito questão de enfatizar, de deixar bem claro que há uma diferença fundamental entre os ministérios da igreja, os 5 ministérios da igreja, apresentados no livro de Efésios, no capítulo 4, e as manifestações espirituais apresentadas em 1 Coríntios, capítulo 12. Desde o começo eu defini que este assunto que estamos tratando especificamente, os ministérios da igreja, que são 5, o ministério de apóstolo, o ministério de profeta,
o ministério de evangelista, o ministério de pastor e o ministério de mestre são chamados na teologia de dons de uso permanente. Há dons que são dados ao homem da igreja e na igreja, pelo Senhor da igreja, que é Jesus Cristo, para promover o aperfeiçoamento dos santos, para a obra da igreja, para promover a edificação do corpo de Cristo, para promover a unidade da fé, para promover o conhecimento do Filho de Deus e para promover o combate às falsas doutrinas. Então, esses dons são chamados de uso permanente, ou dons de uso permanente, porque eles têm por objetivo, em todo o tempo, promover essas coisas que eu falei aqui na igreja. Promover o aperfeiçoamento da igreja, a promover a edificação da igreja, a unidade da nossa fé, nos levar ao conhecimento do Filho de Deus e combater os falsos ensinos. Então, Léo, veja bem, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele a quem nós confessamos, a quem pedimos perdão pelos nossos pecados, aquele em quem cremos como nosso Salvador, ele do céu, ele deu esses 5 dons, esses 5 ministérios para a igreja e na igreja, para serem usados para esses propósitos dentro da igreja. E esses dons são dons de uso permanente, em oposição às manifestações espirituais descritas em 1 Coríntios capítulo 12. Eu tenho usado as palavras aqui sinônimas. Você encontra lá o dom de profecia, e aqui em Efésios 4 você encontra o dom ministerial de profeta. E dissemos que alguém pode profetizar apenas uma única vez na vida, e isso não fará dela um profeta. Mas quando alguém é profeta, ministério profético, quando alguém é profeta, no sentido de ter recebido o dom ministerial de profeta, ela é profeta o tempo todo, é pastor o tempo todo, é evangelista o tempo todo, é mestre o tempo todo, é apóstolo o tempo todo. Então eu preciso diferenciar isso. Nós começamos com o dom ministerial de apóstolo. Dom é dádiva, dom é graça, e ministério é trabalho. Então, a graça de trabalhar como apóstolo. E aprendemos sobre os 12 primeiros, aqueles 12 primeiros apóstolos, que, especialmente comissionados por Cristo, receberam dele um chamamento especial, receberam dele dons especiais, manifestações espirituais especiais, para promover aquele primeiro serviço apostólico. E no que se diferencia do apóstolo hoje em dia? Aqueles 12 primeiros apóstolos, eles estabeleceram doutrinas. A sua inspiração foi uma inspiração especial e infalível, porque eles deixaram narrados, descritos para toda a eternidade na Bíblia, no livro sagrado, quais eram as vontades do nosso Senhor Jesus Cristo para a igreja. Os seus nomes estão como fundamentos da fé cristã. É por isso que, quando nós apresentamos doutrinas para a igreja, apresentamos as doutrinas dadas por Cristo e pelos seus apóstolos. Quais apóstolos? Aqueles 12, especialmente comissionados, chamados por ele para este fim. Dissemos com bastante clareza que estes apóstolos foram especiais porque foram testemunhas da ressurreição de Cristo. Receberam de Cristo um chamamento direto, o próprio Senhor os chamou. Receberam poderes extraordinários, nunca mais vistos na história da igreja. Eles foram designados por Cristo para lançar os fundamentos doutrinários da igreja, inicialmente pela pregação da palavra e depois pela escrituração da própria palavra. Eles estabeleceram doutrinas que definem ordem no culto, ordem na igreja, princípios para a eleição de diáconos e presbíteros, disciplina, trato com o dinheiro e muitos outros assuntos. Eles interpretaram o Antigo Testamento e fizeram a sua conexão, a sua correlação com o Novo Testamento de maneira autoritária. Tinham autoridade para isso. Nós também aprendemos que outros homens, além desses 12, foram chamados de apóstolos nas Escrituras, como Barnabé, Andrônico e Júnior, Timóteo, Silas e Epáfras. Então isso nos dá a entender que o apóstolo, esta palavra apóstolo, ela tem um significado. E a palavra apóstolo significa mensageiro, e aplicamos hoje a palavra missionário. Então, o que seria um apóstolo hoje? Um apóstolo hoje é aquele chamado como missionário.
O apóstolo é alguém que estabelece a palavra de Deus aonde a palavra de Deus ainda não está estabelecida. O ministério apostólico realizado pelos 12 foi único, aqueles 12 primeiros, chamados especialmente por Cristo, diretamente por Ele. E na história da igreja nunca se repetiu nem se repetirá. O ministério apostólico que se opera agora é idêntico ao dos dias da igreja primitiva, no sentido de que os que tal dom recebem de Cristo continuam hoje sendo enviados como mensageiros, como embaixadores, como missionários, mas não mais são enviados hoje para fundamentar a igreja, para dar fundamentos, para estabelecer doutrinas, mas para estabelecer a palavra que já foi fundamentada. Então, essa é uma posição muito peculiar que deve ser aplicada hoje. A semana passada nós estudamos aqui sobre o dom ministerial do profeta. O dom ministerial do profeta. E fizemos uma diferenciação entre o profeta do Antigo Testamento e o profeta do Novo Testamento. Aprendemos que o profeta no Antigo Testamento, o profeta na Antiga Aliança, ele tinha um trabalho específico, porque não havia igreja. O Espírito Santo ele não era dado a toda pessoa, ele era dado sob medida a profetas, a sacerdotes e reis. O profeta ele era o porta-voz de Deus. Ele falava em nome de Deus com uma autoridade especial, infalível. O profeta ele guiava a nação de Israel na vontade de Deus. Naquele tempo não havia sido compilada a Escritura como nós temos hoje em dia para ser o nosso manual de conduta e de fé. Era o profeta que determinava, que falava, verbalizava a vontade de Deus. O profeta também naqueles dias, na antiga aliança, ou seja, antes de Cristo, ele verbalizava o descontentamento de Deus e os seus castigos. E o profeta, naquele tempo, foi inspirado, os profetas foram inspirados, alguns profetas foram inspirados de maneira infalível a compor o cânon sagrado, a compor a Escritura. Então, é importante também entender isso, que as profecias que encontramos no Antigo Testamento são profecias que foram registradas de maneira definitiva na Escritura, porque foram inspiradas de maneira especial para que nós pudéssemos ser orientados por aquelas Escrituras. No Novo Testamento não é assim. Agora, na Nova Aliança, nos dias da igreja, a igreja já foi revelada. Então nós vivemos a era da graça. A era em que a igreja, um mistério antes oculto, já foi revelada. E o que é a igreja? O que foi a revelação da igreja? Foi a revelação de Deus, quando deu a entender que ele havia agora escolhido, separado um povo que não era do povo judeu. Deus ele tinha um plano inicial que os homens viessem a conhecê-lo através do seu povo, Israel. Deus desejava fazer da nação de Israel uma nação separada, uma nação santa, uma nação de sacerdotes, que apresentassem o restante da humanidade a este Deus, o único Deus verdadeiro. Mas Israel rejeitou. E então Deus disse que faria de um povo que não era seu, o seu povo. E essa promessa foi feita a Abraão. O pastor Alex pregou sobre isso essa semana. E ela se cumpriu em Cristo. Porque sendo Cristo descendente de Abraão, da linhagem genealógica de Abraão, agora ele chama para si Israel. Israel o rejeita, Israel o crucifica. E então, através de Cristo, o Deus Pai que está no céu, ele recebe para si como filho não apenas o judeu que crê em Cristo, mas todo homem de qualquer nação que crê em Cristo, ele passa a ser o Israel de Deus. Então nós temos dois povos de Deus aqui nesta terra. O Israel nação, o Israel de sangue, os descendentes de Abraão, genealogicamente falando, e nós, que fomos enxertados, que fomos introduzidos na nação de Israel e somos chamados de filhos de Abraão, somos chamados de filhos de Deus, somos chamados de Israel de Deus, não porque descendemos de Abraão no sangue, mas porque, havendo crido em Cristo, havendo recebido a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, nós fomos introduzidos neste Israel. Fomos introduzidos como linhagem de Abraão, não pelo sangue, mas pela fé. E como muito bem ensinou o nosso pastor Alex, passamos a ser
herdeiros da mesma promessa que foi feita a Abraão e se cumpriu em Cristo. Então, meus irmãos, a igreja foi revelada, porque a igreja é isso, um povo tirado para fora do mundo e um povo que congrega todo aquele que crê. Hoje o Espírito Santo ele é dado a todo que crê. Na época do Antigo Testamento não, o Espírito Santo ele era dado sob medida a profetas, reis e sacerdotes. O profeta hoje ele trabalha para promover o crescimento da igreja. O profeta ele aponta a palavra que já foi revelada. Então veja que assim como no dom ministerial do apóstolo, eu faço referência especial ao profeta. O apóstolo não tem autoridade divina para estabelecer nova doutrina. Muito menos o profeta pode se levantar e trazer uma nova doutrina, trazer um novo fundamento, porque ele é profeta. O profeta, hoje em dia, ele aponta para a palavra já revelada. O apóstolo estabelece. E o profeta, ele aponta, ele lembra a igreja a palavra que já foi revelada por Deus no passado pelos seus antigos profetas. O profeta hoje, assim como no Antigo Testamento, ele verbaliza sim o descontentamento e os castigos de Deus, sempre apontando para a revelação da palavra que já foi estabelecida, que já foi posta como fundamento. E o profeta hoje ele não é inspirado novamente, como na antiguidade, para estabelecer, para revelar um novo evangelho ou novas doutrinas da igreja. Se alguém se apresentar como apóstolo, ou profeta, ou pastor, ou mestre, ou evangelista, e disser que recebeu de Deus uma nova revelação a respeito de escatologia, a respeito de doutrina, a respeito de casamento, criação de filho, Deus agora mudou. O que ele deixou escrito na Bíblia mudou, a vontade dele agora é essa. Isso é maldito, porque a palavra do Senhor já foi revelada. E finalmente hoje, meus irmãos, nós chegamos ao terceiro dom ministerial, o dom de evangelista. Então hoje nós vamos nos debruçar aqui sobre este dom ministerial, sobre esta graça de trabalho chamada o evangelista. Já vimos o apóstolo, já vimos o profeta e hoje vamos chegar ao evangelista. E eu lembro aos meus irmãos que assim como todos os outros dons, o evangelista também ele tem como primícia promover o aperfeiçoamento dos santos, promover a edificação do corpo de Cristo, promover a unidade da fé, promover o conhecimento do Filho de Deus e promover o combate às doutrinas fraudulentas. Esse é um contexto geral, essa é uma função geral para todos os dons ministeriais, mas cada dom tem a sua aplicação específica também. Tenho feito questão de falar aqui e gesticular para que você consiga guardar com mais facilidade. O apóstolo, ele estabelece. O profeta, ele aponta. O evangelista, ele apresenta. Então faça comigo aí. O apóstolo estabelece. Então imagine um soldado, um guerreiro com o estandarte do seu rei. Ele estabelece. Ele finca a palavra naquele local. O profeta, ele aponta a palavra para exortar, para edificar, para consolar. Ele aponta. E o evangelista, ele apresenta. Ele apresenta uma novidade, porque a palavra evangelho em si traz esse sentido. A palavra evangelho significa boas novas. Então vamos entrar agora no assunto propriamente dito, o evangelista. Pergunto aos meus irmãos aqui, Jaqueline, pastor Jorge, Raul, Flávia Rodrigues, meu irmão e amigo Leonardo. Está tudo bem? Falei muito rápido, deu para entender, deu para revisar, meus irmãos? Falem comigo aqui. Falem comigo. Pessoal aqui da Comunidade Cristã Luz da Aurora, nossos amigos. Está tudo bem? Deu para entender até agora? Há alguma dúvida sobre os assuntos anteriores? Senão eu vou passar aqui para o evangelista. Isso aqui não é uma pregação, isso aqui não é uma palestra. Então, há esta oportunidade que você interaja aqui comigo, que você coloque alguma dúvida, que você acrescente alguma coisa. Isso aqui é uma aula, então eu preciso que você participe comigo. Meus irmãos, falem comigo. Há alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Bom, não havendo, eu vou entrar agora no assunto o evangelista. Então, lembrando
O evangelista não é uma manifestação espiritual. Efésios capítulo 4, quando fala do evangelista, assim como quando fala do apóstolo, do profeta, do pastor e do mestre, fala de um dom dado pelo Senhor Jesus Cristo, um dom chamado dom de ministério, dom de trabalho, dom de uso permanente. Então vamos entender aqui algumas coisas sobre este dom. O evangelista. Leonardo falou aqui que entendeu perfeitamente. Muito bom. Meus irmãos, quando falamos sobre o evangelista, logo de início em nossa mente nos vem a ideia dos 4 evangelhos. Se você tem sua Bíblia aí e nunca teve essa curiosidade, eu peço a você que abra a sua Bíblia, porque essa é uma escola bíblica dominical. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento. Isso é muito especial, muito importante, principalmente para os novos convertidos. Eu peço aos meus irmãos que são mais antigos na fé, que tenham paciência com os novos convertidos e que principalmente se prontifiquem a ajudar, seja na sua casa, seja no templo. Nesse momento aqui, se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e mostre isso aí, principalmente para o novo convertido. Isso é importante, isso é fundamental. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia e abra no livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Se você nunca teve essa curiosidade, não tem essa prática, peça uma ajuda. Mas é a escola bíblica dominical. O ritmo é divertido, mas você vai compreender. Está escrito assim: o Santo Evangelho segundo Mateus. O Santo Evangelho segundo Mateus. Então, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Muita atenção aqui, principalmente os novos convertidos, os novos na fé, ou qualquer irmão que não tenha este conhecimento. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento são chamados de os Evangelhos, escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, por que são chamados de os 4 evangelhos? O assunto hoje é o evangelista, então é importante aprender isso aqui. São chamados de os evangelhos, os 4 evangelhos, porque esses 4 homens, Mateus, Marcos, Lucas e João, não foram os únicos homens na Bíblia que falaram de Cristo, mas os seus livros tratam especificamente da vida de Cristo. E como eu disse, o que é o Evangelho? A palavra Evangelho significa boas novas, novidade, notícia de salvação. E a notícia de salvação, as boas novas, a novidade gira em torno de Cristo, do seu nascimento, da sua vida, do seu ministério, do seu trabalho, da sua morte, da sua crucificação, sepultamento, ressurreição, ascensão ao céu. Ele voltou para o céu e a sua promessa de volta, de retorno para buscar a sua igreja. Então isto é o Evangelho. Isto é o Evangelho. E eu quero ler para você o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16. Um versículo chave, um texto chave que diz assim, presta atenção nisso aqui, meus amigos, meus irmãos, presta muita atenção nisso. Meus amigos novos convertidos, meus irmãos novos convertidos e meus irmãos experientes da fé. Meus irmãos que há muito tempo estão na igreja trabalhando, preste atenção nisso aqui. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Isso aqui está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16. Isso aqui é fundamental. Eu posso vir aqui todos os dias por uma eternidade e ensinar e doutrinar sobre que roupa você tem que vestir, a maneira que você tem que falar, de que jeito você tem que cortar seu cabelo, se você pode ou não pode usar brinco, se você pode ou não pode usar salto alto. Eu posso falar aqui sobre milhares de coisas, mas se eu não falar sobre o Evangelho, você não irá conhecer o poder de Deus para salvar a sua alma da perdição, da morte eterna e do inferno. Então isso aqui é fundamental. Meus amigos, meus irmãos, novos convertidos e os antigos da fé, que hoje se encontram salvos, remidos pelo sangue de Cristo, foram salvos e estão salvos porque conheceram uma coisa,
o poder de Deus através do Evangelho. Não foi nenhuma outra doutrina bíblica, não foi nenhum outro ensino bíblico que trate sobre qualquer outro assunto. Eu não estou aqui diminuindo a importância dos outros ensinos, das outras doutrinas. Estou dizendo que nenhuma outra doutrina, nenhum outro ensino produz salvação para a sua vida. Porque o poder de Deus está concentrado no Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo. Porque todo aquele que nele crê será salvo. Não verá a morte, mas passará da morte para a vida eterna. Então é por isso que Paulo fala, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Daí você percebe a importância do Evangelho e do evangelista na obra cristã. Mas falávamos sobre os 4 livros da Bíblia, do Novo Testamento, apresentados como Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então esses 4 homens se concentraram, focaram na vida de Cristo. Mateus, ele escreveu para os judeus. Ele ressalta como Jesus cumpriu as profecias judaicas. Eu vou começar a apresentar aqui a característica de cada livro, porque muitos irmãos perguntam assim: pastor, mas tem passagens da vida de Cristo que você encontra nos 3 evangelhos. Tem outras que só encontra em 2, tem outras que só encontra em 1. Os 4 evangelhos se completam, falam da mesma coisa, só que são apresentados de maneira diferente, seus temas são diferentes, seu conteúdo são diferentes. Porque cada um dos escritores se importou em escrever para um tipo específico de público. Entenda que esses livros foram escritos naqueles dias para um tipo específico de público, uma pessoa específica. Então, por exemplo, Mateus, quando escreveu o Evangelho, Mateus, quando escreveu sobre essa boa nova, sobre esta novidade de um Cristo que salvava, ele escreveu para os judeus. E por isso você percebe no livro de Mateus, ele já começa com a genealogia de Cristo, desde Abraão. Ele se importa em provar que Jesus Cristo é descendente de Abraão, porque o judeu dava muita importância a isso. Então é o Evangelho, é a novidade, é as boas novas de Cristo, o poder de Deus, mas ele se importa em apresentar este Cristo mais especificamente ao judeu, para que o judeu acreditasse que aquele Cristo era o Messias prometido para o povo judeu. O segundo evangelho, o evangelho de Marcos. Marcos, ele narra o ministério de Jesus. Ele narra o trabalho de Jesus, desde o seu batismo até a sua ascensão. E ele se concentra especialmente na última semana de vida de Cristo. Ele se concentra muito na última semana, chamada Semana Santa, né? O livro de Marcos ele é bem específico por isso. Olha como é que ele inicia. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E ele começa a falar a respeito de João Batista, que vai batizar Cristo, e ali Cristo dá início ao seu ministério. Então Marcos ele escreve para um público específico, com uma função específica. Lucas escreveu para os gentios. Quem eram os gentios? Quem são os gentios? Os gentios somos nós. Os gentios são todos aqueles que não são do povo de Israel, da nação de Israel, genealogicamente falando, não são israelitas de sangue. Então Lucas ele escreve um evangelho onde ele apresenta Jesus como Filho de Deus. E ele se volta especialmente para a humanidade de Cristo. Você percebe que Lucas ele faz questão de mostrar, de provar que Jesus Cristo é Deus, mas que ele também é 100% homem, para que como homem ele possa pagar o preço pelo pecado da humanidade. E ele escreve para os gentios, ele escreve para nós, escreve para um povo que não era do povo de Israel. E finalmente o Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho à parte. João é chamado de o evangelista. João também escreveu para os gentios, também escreveu para os não-judeus. E ele se importa em apresentar Jesus como Deus. Ele se importa em apresentar Jesus como Deus, a divindade deste Jesus. Lucas se importa em apresentar a humanidade e João se importa em apresentar a divindade. Então veja, os evangelhos de maneira nenhuma se contradizem.
Os evangelhos de maneira nenhuma são opostos uns aos outros. É o mesmo evangelho apresentado por escritores diferentes, para públicos diferentes, conteúdos diferentes, de formas diferentes. Então é importantíssimo que você, que eu, sempre leiamos, não é ler uma vez e depois abandonar. Sempre estejamos lendo os evangelhos, porque eles contam, eles narram daquilo que é poder de Deus para a nossa salvação. Fortifica a sua fé. Meu irmão, meu amigo, povo da igreja aqui de Itaboraí, eu já chamo de Igreja Comunidade Cristã Luz da Aurora em Itaboraí. Povo da Igreja Comunidade Cristã Luz da Aurora em Santa Cruz. Então essa igreja para a qual nós trabalhamos, nós somos pastores desta igreja. Meus amigos, meus irmãos de outras igrejas, de outras denominações que estão nos ouvindo e nos ajudando nesta obra, escutem isso. Se importem em se aprofundar, em conhecer o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. O Evangelho é a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua obra, as suas palavras, os seus ensinos, os fundamentos que ele deixou. Nós não podemos nos importar mais com outro ensino do que com o ensino do Evangelho. O homem primeiramente precisa conhecer a Cristo. E então, depois de ser um cristão, depois de ser lavado e remido pelo sangue de Cristo, ele tem que entrar em um discipulado. E aí sim, o cristão já salvo, o cristão já tendo sido atingido pelo Evangelho, ele vai receber os fundamentos da igreja. Aí vai aprender sobre criação de filhos, sobre casamento, sobre administração financeira, sobre uma série de coisas. Mas se importem especialmente em apresentar o Evangelho, porque é o Evangelho que vai salvar a alma das pessoas do inferno. Meus irmãos, a qualquer momento podem postar aqui alguma coisa, tá? Alguma dúvida, nós vamos apresentar aqui. Como eu disse, é uma aula. Então, depois que eu aprendo ao que é o Evangelho, depois que eu aprendo que os Evangelhos foram apresentados em Mateus, Marcos, Lucas e João, eu posso aplicar isso na minha vida em que sentido? Eu tenho que aprender sobre o Evangelho como ele é, para que eu não pregue um evangelho anátema, um evangelho maldito. Eu tenho que apresentar o Evangelho como ele é, e aonde eu descubro, aonde eu aprendo sobre o verdadeiro Evangelho, sobre o verdadeiro Cristo que salva, sobre o verdadeiro Cristo que perdoa, lendo a Bíblia, ouvindo instruções como esta, fundamentalmente baseadas na Bíblia. Nenhum outro evangelho de crença em anjos, de culto a imagens, de penitências, de campanhas, levará o homem à salvação. O resultado final da nossa fé tem que ser a salvação da nossa alma. De que te adiantaria ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E só existe um poder capaz de restaurar, de ligar o homem a Deus e livrar ele do poder da morte e do inferno, o Evangelho. Daí a importância do evangelista, este dom ministerial dado por Cristo à igreja, para homens, para mulheres especialmente comissionados por ele, que vão trabalhar para promover o crescimento da igreja, levar o conhecimento do Filho de Deus a toda a humanidade. Algumas coisas devem ser postas aqui. Primeiro, que evangelizar não é atividade da igreja. O que eu quero dizer com isso? Irmãozinhos se dão por satisfeitos e pensam estar fazendo a obra de Deus, quando sabem que no domingo à noite o pastor vai estar pregando, o irmão vai estar pregando, a irmã vai estar pregando, e se dão por satisfeitos em entregar um folheto, fazer um convite, falar, olha, tal dia tem uma pregação, vai lá comigo, tal dia tem uma pregação, vê se você assiste, e pensam que assim estão evangelizando. Não, não estão evangelizando. Evangelizar é apresentar esta boa nova, essa notícia. E nós temos massificado em nossa igreja. O Evangelho ele compreende essas coisas que vou falar aqui. Reconhecer a sua miséria como homem. Reconhecer que você está perdido, nu, cego, desgraçado, miserável sem Cristo. Reconhecer a miséria humana. Segundo, se arrepender de seus pecados de maneira sincera. Terceiro, confessar os seus pecados com o coração quebrantado. Quarto, converter-se do seu mau caminho, abandonar o pecado. E quinto, frutificar frutos de arrependimento, frutificar para a obra.
Então, revisando aqui, o que é o Evangelho? Não é eu chegar para alguém e falar assim, ó, Jesus Cristo te salva. Você crê? Creio. Amém. Está abençoado, tudo agora vai ser diferente na sua vida. O Evangelho não é isso. O Evangelho é reconhecer a miséria humana. Tudo isso aqui engloba a apresentação desse Cristo que salva. Porque ele fez assim, reconhecer a miséria humana. Sem Cristo. Depois que eu reconheço a minha miséria, eu me arrependo dos meus pecados. E quem me perdoa? Cristo. Me arrependo sinceramente. Terceiro, confesso os pecados. Com o coração quebrantado eu confesso a quem? A Cristo. Quarto, eu me converto. Me converto para quem? Para Cristo. Eu ia em caminho do mundo, eu ia em direção a Satanás. Agora eu me converto e vou em direção a Cristo. E quinto, eu passo a frutificar, eu passo a fazer a obra do reino. E eu frutifico para quem? Para Cristo, para o meu Senhor. Então tudo converge para Cristo, tudo é dele e tudo converge para ele. Isso é o Evangelho. Então, pregar o Evangelho é isso. Pregar o Evangelho não é convidar uma pessoa para ir para a igreja. E por que eu introduzi assim a questão do evangelista? Por quê? Evangelizar não é função da igreja como um todo. Evangelizar não é função do evangelista. Evangelizar é um trabalho dado a todo crente individualmente. Evangelizar é um trabalho dado a todo crente individualmente. Todo aquele que crê e foi salvo porque creu no Evangelho, agora ele tem um trabalho, tem um chamado. Pregar o Evangelho que o salvou. E você não precisa receber um dom. Você não precisa receber o dom de evangelista para fazer isso. Não precisa receber o dom de profeta, o dom de apóstolo. Não precisa. Esta é uma ordem dada a você. Você precisa conhecer o Evangelho. O Evangelho precisa ter salvo a tua vida. Cristo precisa ter salvo a sua vida. Então você vai pregar este mesmo Evangelho. O Evangelho ele é pregado com palavras. Quando eu apresento, quando eu mostro essa palavra, eu apresento essa palavra. E o Evangelho também é pregado pela minha vida. A minha vida apresenta o Cristo que me salvou. Por isso eu devo ser chamado de cristão. Porque a minha vida tem que ser uma vida como a que Cristo viveu. E aí eu entro na questão do discipulado. Estamos fazendo o discipulado aqui em Itaboraí. E meus irmãos, uma grande dificuldade que as pessoas encontram no começo é a timidez. E eu até entendo essa timidez, entendo com muita facilidade. É bem fácil a gente ser tímido, nós sermos tímidos em relação a algum assunto que não dominamos completamente. Quer ver? Se um homem ele é um expert, se um homem ele é muito habilidoso em algum assunto, ele não terá nenhuma timidez em falar daquele assunto. Se alguém é um excelente eletricista, não terá dificuldade em falar de elétrica. Se alguém é um excelente engenheiro, não terá timidez em falar de engenharia. Mas geralmente, se alguém não conhece o Evangelho profundamente, terá uma certa timidez em falar do Evangelho, em falar de Cristo. Por isso, o discipulado. Depois que eu creio, eu preciso me aprofundar, a conhecer os mistérios, conhecer as riquezas desse Cristo. E isso promoverá em mim uma facilidade, um desprendimento, até uma ansiedade em falar deste Cristo que salvou a minha vida. Porque eu estou cheio dele. Estando cheio dele, eu vou transbordar dele. Isso é trabalhado na igreja. Algumas pessoas terão maior facilidade, outras menor. Algumas irão exercer um ministério, outras outro. Outros, de fato, se darão por satisfeitos em estarem participando ali, em oração, fortalecendo os irmãos, congregando, e não há problema nenhum nisso. Mas nós, pastores, nós, professores, vamos sempre tentar estimular você a ser mais participativo. E ninguém toma isso como alguma coisa de implicância ou de instigação. É apenas o desejo que nós temos de que mais trabalhadores se apresentem para esta obra. Então, meus irmãos, evangelizar não é o trabalho do evangelista apenas. Evangelizar é o trabalho de todo aquele que crê. Mas o evangelista em si é alguém que foi chamado para proclamar o evangelho. E como é que eu reconheço que alguém tem o dom ministerial de evangelista? Essa pessoa geralmente ela é acometida, ela é agraciada com outros dons. Dons que irão ajudá-la a evangelizar. O evangelista ele tem como característica ser uma pessoa que gosta de trabalhar e que procura trabalhar fora do ambiente da igreja.
fora dos muros, fora das paredes da igreja. Temos visto, já há muito tempo, muito evangelista dentro de igreja. Evangelista evangelizando quem já foi evangelizado. O dom não foi dado para isso. O dom é dado para que ele apresente a palavra. Então, se alguém vier me evangelizar, está desperdiçando o dom, porque eu já fui apresentado a palavra, eu já criei na palavra. O evangelista é alguém que trabalha fora dos muros da igreja. É alguém que apresenta o evangelho para aquele que não conhece ou para aquele que já conheceu, mas não recebeu, não creu, o poder ainda não atingiu. Ele trabalha fora dos muros da igreja. E essa pessoa, geralmente, ela é acometida, ela é agraciada por outros dons. Nós percebemos isso na Bíblia. Os evangelistas, biblicamente falando, eles foram agraciados com outros dons que testificavam que Deus estava com ele. Então, meu irmão, se você é um evangelista, se você sente esse chamado, se você sente no seu coração uma ansiedade, o coração queimar por pregar o evangelho para aquele que não crê, porque você se entristece em ver o estado pecaminoso e miserável dessa pessoa, se você sente compaixão porque ela irá para o inferno e você deseja apresentar a ela o poder de Deus que salva o homem deste destino final, você pode estar sendo chamado por Cristo para realizar o trabalho de evangelista. Então o evangelista é um ministério, o evangelista é um trabalho, é uma graça dada por Deus para alguém proclamar. E essa pessoa geralmente é dotada de outros dons. O evangelista, ele é um servo. O evangelista, ele gosta de servir. Este dom ministerial de evangelista, entenda como eu vou aplicar aqui. Não é um dom dado para comandar, não é a palavra que eu gostaria de usar, para dirigir, para direção. Este dom, ele é muito mais dado ao pastor. O pastor pastoreia, o pastor guia, o pastor vai na frente puxando o caminho, mostrando o caminho, sempre de acordo com a palavra já estabelecida. O evangelista, ele serve. O evangelista gosta de servir, ele tem essa característica na sua personalidade, no seu ministério. Ele gosta de servir, ele é chamado ao serviço. O seu foco, o foco do evangelista, o foco de quem recebe de Cristo o dom ministerial para evangelizar, ele está focado na salvação dos pecadores perdidos e no crescimento da igreja. Então vamos entender isso aqui. Ninguém recebe o dom de evangelista para salvar quem já está salvo. O evangelista, ele tem que apresentar a palavra de salvação a quem está perdido. E segundo, essa pessoa geralmente, normalmente, isso é de Cristo, isso é de Deus, ela se importa com o crescimento quantitativo e qualitativo da igreja. Essa ideia de que nós não queremos quantidade, mas queremos qualidade, isso é uma tradição verbal humana. Deus quer quantidade, sim. E eu te provo isso biblicamente. Está escrito assim, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que todos se salvem. A vontade de Deus, Léo, a vontade de Deus, Daniele, a vontade de Deus, Fábio, a vontade de Deus, minha irmã Jaqueline, é que todos se salvem. Então essa história que as pessoas contam, de que Deus não está se importando com quantidade, mas qualidade, faz com que a igreja se volte para dentro. Entenda isso. Essa tradição humana, Deus não quer saber de quantidade, quer saber de qualidade, tem feito com que as igrejas se voltem para dentro. Para que os homens da igreja, as mulheres da igreja, sejam cada vez mais aperfeiçoados. Isso é bom. Mas a igreja não sai. E a Bíblia diz que o nosso Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer que o ímpio morra sem conhecê-lo e vá para o inferno. Antes quer que todos se salvem. Todos. Isso é quantidade. Então o evangelista, ele se importa com a quantidade. Ele quer apresentar o evangelho ao maior número de pessoas possível, porque ele quer que todos se salvem, porque ele tem a mente de Cristo. Então ele pensa como Cristo. Cristo quer que todos se salvem. Aí vem gente falar comigo que não, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Isso é antibíblico. Deus quer quantidade e qualidade. A quantidade, ela é alcançada quando o maior número de pessoas é apresentado o evangelho. E a qualidade? Quando essas pessoas já fazem parte do corpo de Cristo, da igreja, essas pessoas são aperfeiçoadas pelo trabalho ministerial do apóstolo, do profeta, do próprio evangelista, do pastor e do mestre. Então entendamos isso.
Se alguém tem se voltado para dentro da igreja, para promover apenas o crescimento dos salvos, passe a pensar também fora da igreja, porque é preciso quantidade, é preciso alcançar o mundo todo. Por último, que nós separamos aqui como ensinamento para você, para a sua vida nesta manhã, o evangelista é alguém que trabalha em conjunto com o pastor, especialmente com o pastor. O evangelista trabalha em conjunto especialmente com o pastor. Por quê? O pastor é alguém que até pelo seu ministério, pelo seu trabalho, pelo trabalho que lhe foi dado por Cristo, ele tem que se importar com as ovelhas. Pastor de ovelhas. Não existe pastor de lobos. Não existe pastor de urso. Existe pastor de ovelha. Ele cuida do aprisco, ele cuida do rebanho do Senhor, do rebanho de Deus. E quem é que coloca ovelhas para dentro desse aprisco? Quem é que coloca ovelhas para dentro deste rebanho? Todo crente que se importa em evangelizar, em pregar, ele joga ovelha dentro da igreja. E especialmente o evangelista, o ministério dele é ir para o mundo e trazer ovelhas. Para quem? Para dentro da igreja, para o pastor pastorear. Então, o evangelista é alguém que tem uma relação muito próxima, muito íntima com o pastor. Como eu disse, ele é um servo. Ele serve a Cristo, serve ao corpo de Cristo, serve à igreja. E serve ao ministério da igreja nesse sentido. O trabalho específico dele é apresentar a palavra. O trabalho específico do apóstolo, estabelecer a palavra. O trabalho específico do profeta, apontar a palavra. O trabalho específico do evangelista, apresentar a palavra. Porque se alguém é apresentado a palavra e crê, ele é jogado para dentro, ele é trazido para dentro do rebanho, e ali o pastor vai cuidar. O evangelista pode cuidar? Pode. O apóstolo pode cuidar? Pode. Pode dirigir? Pode ensinar? Pode, meus irmãos. Isso aí, todos os dons, todas as pessoas da igreja têm esse trabalho de estimular um ao outro, de consolar um ao outro, de ensinar, de exortar, cada um na sua capacidade. Estamos falando aqui de um dom especialmente dado por Cristo, um dom ministerial chamado de evangelista. Meus irmãos, e assim, graças a Deus, às 10h05 da manhã, nós encerramos o estudo de hoje. Creio que ficou bem esclarecido. Nós procuramos sempre simplificar, falar de maneira que todos possam compreender. Creio que ficou bem esclarecida essa questão do evangelista. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. O livro de Mateus escrito para os judeus. Marcos para os gentios, ele estava em Roma quando escreveu o evangelho de Marcos. Lucas escreveu para os gentios, João também escreveu para os gentios. Aprendemos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. E aplicamos aqui as características específicas para o evangelista. E assim, eu pergunto aos meus irmãos que estão aqui conosco nesta manhã, se alguém tem alguma colocação, alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar. Eu sempre sinto falta dos irmãos falarem alguma coisa. Eu não quero nunca que a escola bíblica seja uma pregação, mas que seja participativa. E eu pergunto se algum dos meus irmãos tem alguma coisa a falar nessa manhã. Alguém, meus irmãos? Alguém? Daniele, Fabiano, Alexandre, Léo, minha irmã Laurici. Alguém? Alexandra Silva. A Alexandra Silva escreveu, poxa, já acabou cedo, né? Achou que foi pouco? Olha, eu tenho essa característica, eu não consigo ficar acrescentando coisas que, por enquanto, não acho necessárias, minha irmã, meus irmãos. Eu penso que a nossa mente não tem sido capaz de processar uma quantidade exagerada de informação, então eu prefiro as doses homeopáticas, né? Você vai recebendo aos pouquinhos o conhecimento da palavra de Deus, e isso otimiza o aprendizado. Você, com menos matéria, você tem mais facilidade para assimilar. E eu sou muito repetitivo. Eu aprendi que a repetição é o segredo do método. Se você revisar as aulas anteriores, eu estou no evangelista hoje. Mas eu não consigo falar do evangelista sem falar sobre o apóstolo, o profeta e o evangelista. Semana que vem o assunto será o pastor. E você vai ver que eu vou falar sobre o apóstolo, sobre o profeta,
sobre o evangelista e vou me demorar mais no pastor. Essa repetição fará com que você assimile melhor o assunto, tá? Então é proposital, isso é pedagógico. Meus irmãos, Jaqueline foi bênção. Muito bem, meus irmãos. Alexandra está escrevendo. Alexandra, quer falar alguma coisa? Estou esperando aqui a irmã. Bom, enquanto nossa irmã Alexandra Silva não se manifesta ali, meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Que você tenha um domingo abençoado com a sua família em casa. E lembra aos irmãos que às 19 horas estaremos de volta aqui de Itaboraí. Estaremos ministrando o culto aqui de casa ou de algum outro lugar aqui em Itaboraí, ainda não sabemos. E o tema da mensagem de hoje é sobre o filho pródigo. Então, eu peço a você que às 19 horas esteja pontualmente pronto para iniciar conosco este culto. E convide, chame pessoas, especialmente aquela pessoa que já conheceu o Evangelho, que já foi apresentada ao Evangelho, que já frequentou uma igreja, que já foi cristã e agora está desviada. A palavra de hoje é especial para o resgate dessas almas. O assunto de hoje, o tema de hoje, o filho pródigo. Então, que Deus abençoe sua vida. Eu vou encerrar por aqui. E a qualquer momento você pode nos chamar aqui pelo Messenger, ok? Nós estaremos falando com você. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.